Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, uma frase bastante conhecida diz que a melhor forma de matar uma boa ideia é executando-a mal. É exatamente o que se passou com os primórdios da colaboração premiada no Brasil. E se gerou este debate que nos traz aqui, nesse ano de Nosso Senhor Jesus Cristo 2025, a estarmos discutindo num cenário em que haveria subjacentemente uma espécie de estigmatização do Instituto da Colaboração Premiada e quase que uma mitificação em relação a ele. O ministro Alexandre bem lembrou que se cuida de um meio de obtenção de prova como tantos outros disponíveis no direito positivado pátrio. Por isso mesmo, considero que não há nenhum tipo de rejeição moral em relação à colaboração premiada. É certo que o denunciado, o investigado, o réu, tem o direito fundamental, essencial, sagrado de não se autoincriminar. Mas ele não tem a obrigação de mentir. Ele pode ou não, de acordo com a convicção pessoal e da sua defesa técnica. Mesmo nos Estados Unidos, o ministro Alexandre falou há pouco sobre soberania, e há pessoas que acompanham, às vezes, mais do que as instituições dos Estados Unidos, do que as brasileiras. E em homenagem a elas, eu lembro que nos Estados Unidos, em relação não ao 8 de janeiro, mas ao 6 de janeiro, houve 1.583 acusações lá no 6 de janeiro. E desses, aproximadamente 1.000 réus se autodeclararam culpados. É claro que há as singularidades do sistema jurídico dos Estados Unidos, mas lá também há esta figura, com outros propósitos, obviamente, em que o investigado, o acusado, o réu, eventualmente, em busca de benefícios, reconhece a prática de atos típicos e antijurídicos. Então, não vejo nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de inconstitucionalidade, rejeição moral. É muito difícil crer que um coronel do Exército Brasileiro, uma alta autoridade militar, seria facilmente intimidado, uma vez que, como disse o ministro Alexandre, nós próprios que aqui estamos temos esse treino, e a toga é apenas um sinal de independência, contra as covardias daqueles que atacam o Poder Judiciário. Há pessoas que acham que é um ato de coragem atacar o juiz. Não, é uma covardia, porque ataca um poder desarmado, e ataca tentando intimidar e ataca quem não pode responder com paridade de armas. Então, nós temos aqui, inclusive, essa capacidade de resistir contra atos covardes, que infelizmente marcam a cena pátria. A ministra Carmen foi relatora do importante caso em que o tribunal declarou inconstitucionalidade da chamada legítima defesa da honra. Por quê? Porque, às vezes, se acusava mais a vítima do que, propriamente, quem estava sendo julgado. Isso, às vezes, acontece também em relação ao julgador. Então, do mesmo modo, por simetria, eu não quero crer que uma autoridade militar do alto escalão do Exército Brasileiro, que fez juramento, inclusive, de pôr a sua vida a serviço da pátria, que tem treinamento militar, iria se intimidar numa audiência conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que cumpriu, neste caso, não uma possibilidade, ele cumpriu um dever. Grave teria sido se ele não tivesse feito a audiência, ele próprio já aludiu, mas eu leio, e com isso concluo, o parágrafo 7º do artigo 4º da Lei 12.850. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador, cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador. Então, de fato, como a ministra Carmen disse, em se tratando de uma possibilidade de delegar ou não a execução, é claro que o dever sempre pertenceria a ele. E, neste caso, ele o adimpliu, de modo que, nesse instante processual, não vejo por que expungir esse acordo de colaboração premiada, que poderá ou não ser útil, de acordo com o crivo do contraditório, pode ser que ele não sirva para rigorosamente nada, de acordo com a sua corroboração
ou não. Isso diz a lei. Ninguém aqui... Eu lembro sempre, dizia um dos ilustres advogados, que pelo respeito que eu tenho à profissão de origem de todos nós, e de futuro, talvez, de alguns, nós sempre devemos reverenciar o fato do advogado ser o primeiro juiz da causa. O advogado faz uma análise, e é claro que, nesse instante, eu acredito que o advogado apresenta as suas teses e ele tem normas éticas e técnicas que garantem a qualidade da sua atuação, independentemente de ele gostar ou não do seu cliente e aprovar ou não a sua conduta. Porque se assim não fosse, os crimes bárbaros não teriam defensores. Lembro Rui Barbosa, o dever do advogado. Então, ninguém pode achar que um advogado que não gosta pessoalmente do seu cliente vai defendê-lo mal. Por que não podemos presumir isso? Porque, obviamente, ele está vinculado a compromissos éticos e técnicos. Assim se dá em relação também ao Poder Judiciário. E é essas normas éticas e técnicas que garantem que, neste caso concreto, o fiel cumprimento feito pelo relator, não, neste momento, nada macula e, segundo as normas próprias... 5 horas em ponto, quem nos acompanha pela rádio, bem-vindos, é muito bom ter vocês por aqui. Estamos de olho no julgamento do Supremo Tribunal Federal para entender se Bolsonaro e os aliados viram réus na ação que investiga suposta trama golpista. Vamos juntos. Mas, Flávio, só um dado que eu acabei não passando. Vossa Excelência falou de inúmeros acordos ocorridos no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Aqui, nós já homologamos 542 acordos de não persecução penal oferecidos pelo Ministério Público, em que 542 réus, porque no caso a denúncia já tinha sido oferecida e aceita, confessaram que faziam parte de um grupo, uma organização, um grupo criminoso, uma associação criminosa que pleiteava a intervenção militar e o golpe de Estado. São 542. E foram condenados à prestação de serviço à comunidade porque fizeram um acordo, a proibição de participar de redes sociais por um período, participação no curso de Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, organizado pela Procuradoria-Geral da República, e já o Poder Judiciário arrecadou em multa quase, em relação a esses 542, quase 2 milhões de reais para que fosse os gastos que chegaram a mais de 30 milhões da destruição realizada no dia 8 de janeiro. Ou seja, desses 542, obviamente, não há ninguém cumprindo pena privativa de liberdade. Não, todos prestação de serviço à comunidade. Todas as pessoas aceitaram o acordo ou houve pessoas que recusaram o acordo? Não, houve oferecimento para mais de 1.000 pessoas e vários recusaram, dizendo que realmente querem a intervenção militar. Que, obviamente, é um direito, né? Então... Obrigado, ministro Flávio. Eu agradeço ao senhor essas informações complementares que servem para mostrar que, nesse caso, a voluntariedade foi plenamente atendida conforme a aferição feita até aqui. É o meu voto, senhor presidente. Como vota, ministro Luiz Fux? Senhor presidente, Egrégia Corte, essa é a última preliminar, mas talvez a mais sensível de todas. Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé. E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação. Ou, então, o enquadramento no parágrafo 17 do artigo 4, que diz assim: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fatos objeto da colaboração. E eu não tenho a menor dúvida que houve omissão. Tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. E, na verdade, nós estamos, assim, num momento em que é preambular. O Ministério Público se desincubiu para esse momento de juntar outros documentos, outros fatos, enfim,
Mas, evidentemente, pelo que aqui se observou, esse colaborador recalcitrante, ele certamente vai ser ouvido em juízo sob contraditório e obedecer o devido processo legal. Eu até pediria até uma gentileza de eu poder ir assistir essa oitiva. Mas realmente eu vejo nesse momento, não é um momento próprio, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido de que não é o momento de se decretar nulidade. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, quanto a este item, que como o ministro relator afirma, é o que a gente mais se alonga, exatamente porque diz respeito a um dado essencial, que é o da colaboração, também não verifiquei que neste momento, e com os dados que foram apresentados, e aqui reiterados agora pelo ministro relator, que se tenha elementos para se desconsiderar ou, de alguma forma, declarar a nulidade desta delação. Em que pese estas omissões, as audiências são feitas exatamente para isso. Eu mesma, como relator, em alguns casos, já recusei delações que foram apresentadas e submetidas à homologação ou não deste Supremo Tribunal Federal. Entretanto, para isso é preciso que haja também o cumprimento das exigências legais e a oportunidade que aqui foi oferecida nos termos legalmente previstos e que o ministro relator observou. Acho que, uma vez que a delegação, que era principalmente da audiência, que era tantas vezes mencionada e que volta a ser mencionada em alguns documentos das defesas, no sentido de que teria havido algum excesso ou alguma forma de não atuação adequada deste Supremo Tribunal Federal, pela atuação do ministro relator, ficou devidamente esclarecida, uma vez que competente é quem deve exercer uma função, não quem pode ou que eventualmente tenha até uma delegação, como ficou comprovado. Isto foi feito, portanto, nos termos da legislação. A parte de instrução da ação penal, se vier a ser recebida denúncia, é na fase adequada, com todo o direito de todos os advogados. O ministro Flávio Dino já enfatizou aqui todo o direito de todos os advogados. Vossa Excelência lembrou, ministro Rui Barbosa, eu lembro Sobral Pinto, que mais de uma vez dizia nos períodos de ditadura no Brasil: sou contra tudo que foi feito por essa pessoa, mas sou advogado e, portanto, ele tem o direito de ter um defensor, e é este o papel. Fui 30 anos advogada também, voltarei a ser, tal como o ministro Flávio Dino. Às vezes até advogamos juntos, se eu viver mais 100 anos, não é, ministro? Porque Vossa Excelência, pela idade que me atribui, realmente, no próximo centenário estaremos juntos. Mas, enfim, considerando que os advogados estão exercendo o seu papel e exercerão, e pelas defesas até aqui apresentadas, como eu disse e reitero, demonstram que as partes estão muitíssimo bem representadas e, portanto, com ampla capacidade de terem sucesso nos seus pedidos, pelo menos no que for instruído devidamente, com a participação também do Ministério Público como órgão acusador, e, portanto, não tenho elementos para desconsiderar neste momento a colaboração que foi feita e que será reavaliada na fase devida, no tempo devido. Mas aqui não vejo nenhuma nódoa que possa viciar a colaboração a ponto de ser excluída neste momento. Já foi reiterado aqui, a colaboração premiada não é uma prova, é um meio, é uma porta que se abre e aí vamos ver o que há neste espaço, neste ambiente. Mas a fase em que se vai verificar o que se tem, o que se pode aproveitar como prova ou não, é a fase processualmente devida na ação penal, se ela vier a ser instaurada, a razão pela qual eu também estou votando no sentido de
rejeitar esta alegação da defesa. Como voto, senhor presidente? Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Só um esclarecimento. Pois não. A abordagem que eu fiz foi em relação à participação do colaborador. Não há nenhuma contaminação da delação por parte do Poder Judiciário. O delator, ele cometeu omissões, tanto que completou em 9 delações. Então, é o colaborador que não agiu como deveria agir, conforme determina a lei, com boa fé. Obrigado, ministro Luiz Fux. De fato, a colaboração premiada, que ganhou força, né, no nosso país, sobretudo a partir da Lei 12.850 de 2013, ela deve sempre ser vista com alguma ressalva. Até porque o colaborador, ele é um interessado, ele não é alguém que não tem interesse no desfecho da investigação ou no processo. É certo que o Supremo Tribunal Federal já proferiu julgamentos relevantes, justamente com o intuito de disciplinar melhor a colaboração premiada. Veio a decidir, como lembrou o ministro relator, que a colaboração não é prova, é meio de obtenção de prova. E o que existe de vedação na legislação é que a denúncia seja apresentada exclusivamente com base na colaboração. E essa é uma análise que nós vamos fazer na próxima etapa, se no recebimento ou não da denúncia, se há elementos para além da colaboração premiada. Como também lembrou o ministro Alexandre, o parágrafo 17 prevê a possibilidade, expressamente a possibilidade de rescisão da colaboração se houver uma omissão dolosa. Ora, cabe ao juiz, no caso ao ministro relator, verificar, inclusive com a possibilidade, né, de ouvir o colaborador, se houve essa omissão dolosa. Então, na minha compreensão, a audiência que foi realizada e questionada, ela atende exatamente os termos da lei e atende também a possibilidade de contraditório para o próprio colaborador. Então, não vejo nenhuma nulidade em relação a este ato. Agora, saber se os depoimentos prestados são verdadeiros ou não, na tribuna foi arguída, foi dito que o colaborador teria mentido. Essa é uma possibilidade real, mas que terá que ser verificada se houver o recebimento da denúncia no curso da instrução. O colaborador vai ser ouvido em juízo, vai poder ser questionado pelas defesas, se houver a instauração da ação penal, e aí é que será o momento oportuno de se aferir a credibilidade ou não daquilo que foi dito e mais, a eficiência ou não dessa colaboração, inclusive para o deferimento dos benefícios previstos em lei. Então, também não vejo neste momento algo que possa inquinar de nulidade a colaboração que foi realizada, sem prejuízo de um exame futuro, caso haja o recebimento dessa ação penal. Então, acompanho nesses termos também o voto do eminente relator. Indago aos eminentes ministros, na nossa metodologia, nós pensamos, né, inicialmente em analisar nesta sessão as preliminares e amanhã analisarmos o recebimento ou não da denúncia. Então, mantemos essa metodologia. Então, eu vou proclamar o resultado parcial. A turma, seguindo o rito de julgamento determinado pelos ministros da primeira turma e do regimento interno deste Supremo Tribunal Federal, realizou a análise das preliminares apresentadas pelas defesas. A análise de impedimento e suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, por unanimidade, foi rejeitada nos termos do voto do relator. A análise da competência deste Supremo Tribunal Federal e da primeira turma para julgamento deste recebimento ou rejeição de denúncia
por maioria, a turma rejeitou as preliminares suscitadas nos termos do voto do relator, vencido o ministro Luiz Fux, quanto à preliminar de incompetência da primeira turma. Não, do Supremo Tribunal Federal. Do Supremo Tribunal Federal. E caso, quer dizer, foi alternativo, caso se entenda que estamos julgando quando as partes exerciam as funções públicas, eu voto no sentido de que, então, se assim for, que se... Competência seria do plenário. Então, vencido o ministro Luiz Fux, nos termos do voto apresentado por Sua Excelência. Item 3. Análise das nulidades processuais arguídas pelas defesas. Primeiro, quanto à ilegalidade na apresentação de resposta simultânea entre os acusados e o colaborador. Segundo, quanto à ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal. Terceiro, quanto à ausência de amplo e restrito acesso aos elementos de prova constantes nos autos. Quarto, quanto à dificuldade da defesa de analisar grande quantidade de documentos e mídias. Quinto, quanto à ilegalidade da decisão que determinou a instauração do inquérito 4.878 e a afirmada existência de prova ilícita. Sexto, quanto à prática da investigação de procurar provas sem alvo específico, a prática denominada de Fishing Expedition. Em relação a essas preliminares, por unanimidade, as nulidades arguídas foram rejeitadas nos termos do voto do ministro relator. Item 4. Análise da alegação da necessidade de aplicação do juízo das garantias nas ações penais originárias. Quanto a esta preliminar, por unanimidade, a turma rejeitou-a nos termos do voto do relator. Item 5. Análise da alegação de nulidade da homologação da colaboração de Mauro César Barbosa Cid. A turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar nos termos do voto do relator. Após a análise de todas as preliminares arguídas pelas defesas técnicas, o julgamento foi suspenso e continuará amanhã, às 9h30, com a votação sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia apresentada na petição 12.100. Então, declaro, ministra Cami. Se Vossa Excelência me permite, pois não é sobre este caso, apenas fazer um registro, como decana da turma. 25 de março é o dia da Constituição. É a data da primeira Constituição brasileira, outorgada pelo imperador Dom Pedro. O Supremo Tribunal Federal, desde ontem, tem uma iluminação específica, e eu acho que pela importância de nós, nesses 40 anos de redemocratização, estarmos caminhando para também o aniversário de vigência mais longa da Constituição Brasileira Democrática, num período de conquistas da sociedade, da cidadania, eu acho importante sempre marcar o registro de que o Estado Constitucional é uma conquista importante, que o Dia da Constituição que existe em todos os Estados democráticos, exatamente para que a sociedade relembre da importância do que é ter um Estado de Direito, para que nós tenhamos um mínimo de sossego e segurança quanto às nossas instituições e quanto, principalmente, ao direito de cada um buscar viver segundo as suas conveniências, claro, tudo numa convivência de uma comunidade política como é o Estado, dentro de uma convivência que se saiba exatamente como se está a viver. Portanto, eu estou fazendo o registro deste Dia da Constituição, 25 de março, como disse, que é comemorado em várias instâncias, pelo Supremo Tribunal Federal também, tanto que nós estamos desde ontem com essa iluminação especial para a data de hoje, para lembrar a importância que é termos uma Constituição vigorando no país, temos um judiciário independente, imparcial, atuando no país. Muito obrigada pela palavra, presidente. Obrigado, ministra Carmen. Subscrevo integralmente as palavras de Vossa Excelência. Lembrando, então, que amanhã teremos a sessão com início às 9h30 para a continuidade desse julgamento. Pediu a palavra, ministra Flávia? Não. Então, com essas... Excepcionalmente, não. Então, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa tarde a todos.
Depois de muitas horas, o Supremo Tribunal Federal encerra então essa primeira parte da análise em que foram enviadas as preliminares pelas defesas de Jair Bolsonaro e de outros 7 acusados ou indiciados no caso dessa ação que apura a suposta trama golpista, todas essas preliminares negadas até aqui.